Graça e paz para vocês que estão vendo esse vídeo agora aí por meio das suas redes sociais, não importa nem o dia nem a hora. E que você tenha cada vez mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Seja bem-vindo ao canal, eu sou o escritor Márcio Ribeiro e hoje eu quero fazer aqui um vídeo de encerramento de uma série. Só que esse vídeo ele vai ser um pouco diferente. Eu vou encerrar aqui no canal a série Dicas de Leitura. Sendo que essa série de dicas de leitura eu já dei continuidade a ela nas minhas outras redes sociais. Vou colocar todas elas aí nos comentários e também na descrição do vídeo. Antes de eu começar, se inscreve no canal se você não tiver inscrito, clica no sininho, deixa o like, comenta e compartilha esse vídeo. E outra coisa também que eu quero fazer, eu quero agradecer a vocês que já estão inscritos no canal, muito obrigado. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre todos vocês que estão vendo o vídeo, inscritos, não inscritos. E eu quero também pedir outra coisa para vocês. Combatam as fake news, porque elas são instrumentos do diabo. E nesse vídeo eu vou falar sobre leitura, vou falar sobre outras coisas, incluindo fake news. Vamos lá. Como todos sabem, eu sou escritor. Então já tenho aí, graças a Deus, no mercado literário, 2 livros. O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Está disponível na Amazon, exclusivamente lá nos formatos digital e impresso. Aí você entra lá e você verifica os preços e as condições que a Amazon tem para oferecer para você. Nesse livro eu falo sobre finanças pessoais, eu falo sobre inadimplência, eu falo sobre como é que a gente administra o dinheiro que a gente ganha, quais são as fontes de dinheiro que a gente tem para receber, certo? E eu falo também sobre as despesas, quais são as despesas que são imprescindíveis, que são necessárias, que são supérfluas, enfim. Eu falo também sobre o que a Bíblia diz sobre o dinheiro, eu falo também sobre os 7 pecados capitais do dinheiro. Enfim, esse livro ele tem muitas dicas interessantes sobre essa coisa das finanças pessoais. Vocês estão vendo aí que o governo lançou um programa chamado Desenrola, que é justamente para atingir essa quantidade de pessoas que estão endividadas. Hoje, na data que esse vídeo está sendo feito, são 70 milhões de brasileiros que estão aí endividados, encalacrados, negativados. Então esse programa está sendo lançado para poder alcançar essas pessoas, para que elas possam regularizar sua vida financeira, voltar a consumir sem se endividar, é claro, possam voltar a trabalhar, porque muitas dessas pessoas não conseguem emprego formal por causa disso aí, estão com o nome sujo. E tem empresa que consulta sim. Aí no canal eu tenho vários vídeos falando sobre gestão de carreira, tá? A série Sua Carreira. Aí no canal tem vários vídeos e eu falo sobre esse assunto lá com riqueza de detalhes. O outro livro é De Lodebar para Wonderland. Eu conto 11 histórias reais, são testemunhos reais de pessoas que deram a volta por cima e que, através do seu encontro com Jesus, permitindo elas que Jesus entrasse nas suas vidas e mudasse suas histórias, essas pessoas, elas verdadeiramente deram a volta por cima, porque elas entenderam que com Jesus essa volta por cima é possível, é real, é mais fácil do que sem ele. Então o livro de Lodebar para Wonderland está disponível na Amazon, no formato digital, está disponível no Clube de Autores no formato impresso e em breve vai estar disponível no portal Wiclap no formato impresso também. E em breve em outras plataformas aí, tipo Mercado Livre, Americanas.com, vai estar disponível também o livro de Lodebar para Wonderland. Bom, a leitura, ela é a melhor coisa que nós podemos fazer, porque a leitura ela nos dá conhecimento, ela nos dá cultura, ela abre a nossa mente, ela nos dá a capacidade de pensar, entender as coisas, se comunicar. O nosso povo está perdendo o hábito de ler. A minha geração era acostumada a ler porque na escola a gente fazia aquela leitura extra classe, era um livro por bimestre, era obrigatório. Então a minha geração, gerações antes da minha, gerações que vieram pouco depois da minha, tinham esse costume, porque as escolas faziam isso.
Então nós tivemos a oportunidade de ter contato com grandes autores, grandes livros, e tivemos o hábito da leitura. E essa geração de hoje não quer saber de ler. Essa geração de hoje só quer saber de ver vídeos curtos. Nada contra vídeos curtos, inclusive eu estou nessas plataformas. O problema não é a questão da plataforma com vídeos curtos. A questão é que hoje as pessoas só querem isso. São aquelas pessoas que só se alimentam do fast food e não querem se sentar à mesa para comer um banquete, para desfrutar da melhor comida, do melhor banquete. Só querem fazer lanche, só querem comer através de fast food. Mal comparando, é isso. Então o que acontece? Hoje as pessoas estão com imensa dificuldade para entender as coisas. Vou dar um exemplo. Essa semana eu estava navegando numa dessas plataformas de vídeo curto e o influenciador fez um vídeo legal sobre futebol. Ele falou de volantes que... Ele falou 5 volantes que tinham o hábito de dar pancada nos adversários. Então ele resgatou alguns nomes. Bom, para a geração mais nova, volante é aquele que hoje vocês chamam de primeiro homem do meio de campo. Então na minha época falava-se cabeça de área. Então cabeça de área, volante, ou o primeiro homem de meio de campo, segundo homem de meio de campo também hoje, primeiro e segundo homem de meio de campo são os antigos volantes, é a mesma coisa. Então o apresentador, o influenciador falou isso. Volantes brasileiros, 5 volantes brasileiros que mais davam pancada. E ele abriu os comentários para que as pessoas dessem outros nomes de outros volantes brasileiros que tinham o hábito da pancada, que por acaso não estavam no vídeo. Os caras comentaram de jogador que era zagueiro, de jogador que era atacante, trouxeram nomes de fora do Brasil, ou seja, as pessoas estão se recusando a entender o que se fala, o que se escreve. O cara falou bem claro e os caras foram para outro lado. A gente fala A, as pessoas estão entendendo J. Por quê? Porque não leem, porque não abrem a mente, não se interessam em adquirir conhecimentos. E são essas mesmas pessoas que embarcam por caminhos, que seguem caminhos muito perigosos na vida. Por exemplo, são essas pessoas que seguem o caminho do negacionismo. Negam a eficácia da vacina, acreditam nessas fake news que a vacina dá AIDS, que a vacina faz virar jacaré, e que a vacina tem um chip, que a vacina foi consagrada a Satanás. Então acreditam nessas pataquadas aí, porque são pessoas que não leem, não estudam, não pesquisam. São essas pessoas que acreditam que a Terra é plana. São essas pessoas que acreditam e batem em pé dizendo que não teve ditadura no Brasil, quando na verdade teve. Entre 1964 e 1985 teve ditadura sim no Brasil, ditadura sangrenta, violenta, tinha censura. Bom, eu nasci em 1966, então eu peguei a ditadura toda. Eu era criança e adolescente quando a ditadura ficou aqui vigente no Brasil. Aí para vocês saberem, tá? Tinha sim ditadura, tinha sim militar na rua, a gente tinha medo de ficar na rua até tarde, tá? A gente tinha medo porque, se vocês não sabem, tratem de estudar, tratem de ler, porque havia aqui o AI-5, que dava liberdade para os militares entrarem na casa de qualquer um, a qualquer dia, a qualquer hora, se eles suspeitassem que ali havia opositores ao regime. Então a gente obedecia às ordens que eram dadas. Por exemplo, a televisão. Quando vinha o programa, aparecia o certificado da censura. 7 da noite, o programa era proibido para menor de 10 anos. Então, menor de 10 anos tinha que meter o pé para dentro do quarto, para dormir, para fazer qualquer coisa, só não podia ver televisão. 8 horas subia para 12 anos. Aí os de 12, de pé para o quarto. 12 para baixo. 9 horas subia para 14. Então, quem tinha menos de 14, tinha que meter o pé para fazer qualquer coisa, menos ver televisão. E tinha que obedecer. E dentro de casa a gente obedecia, porque tinha que obedecer, porque tinha o AI-5 e já viu, né? Só para vocês saberem, eu vou botar o nome de algumas músicas aí, vocês podem pesquisar. Vou contar algumas coisas aqui para mostrar para vocês que havia sim
ditadura, censura, tudo isso. E que os negacionistas que não leem, que não estudam, ficam divulgando fake news e dizendo que isso é mentira. 1975 eu era garoto, 9 anos, eu gostava de ouvir rádio e tocava uma música chamada Love Won't Let Me Wait, do Major Harris. Essa música, quando chega no final da música, quando ele canta o refrão, Cause love won't let me wait, dizendo que o amor não me fará esperar, na gravação tem a mulher que começa a gemer como se estivesse sendo um monte de orgasmo. Na época da ditadura, quando ele cantava esse refrão, o locutor sabia que ia entrar o gemido, ele tirava o som e começava a desanunciar a música, desanunciar a sequência. Desanunciar significa falar o nome das músicas da última para a primeira, por isso que se fala desanunciar, de trás para frente. E você trata de pesquisar aí que você vai achar na internet essa versão aí, com esse corte, que não tem esses gemidos, e você vai encontrar a versão normal da música original, com gemidos, orgasmo. Outra música, Je t'aime non plus, em francês, do Serge Gainsbourg com a Jeanne Birkin. Ou seja, essa música nem tocava na rádio, tá? Porque essa música, a Jeanne Birkin, só fazia gemer como se estivesse sendo orgasmo o tempo todo. Estou botando o nome da música, vai pesquisar e conferir. Essa música é de 1968. Não tocava na rádio de jeito nenhum. Mas, como essa turma de censores era um bando de tapado, um bando de burro, que com certeza não lia, não estudava, não tinha sensibilidade poética, eles eram enganados. O Roberto Carlos mesmo enganou eles. 1971, o disco que o Roberto Carlos lançou, bota aí nas redes sociais. Disco do Roberto Carlos, 1971, você vai achar. É um disco que tem o rosto dele desenhado na capa. A música Debaixo dos Caracóis de Seus Cabelos passou pela censura, porque eles acharam que era uma homenagem que ele estava fazendo ou para a mulher dele, ou para alguma outra mulher, quando na verdade ele estava homenageando Caetano Veloso. E o Caetano Veloso estava exilado em Londres, porque ele era um cara de oposição ao regime, era perseguido pela ditadura. E os idiotas retardados deixaram a música passar. E o Roberto Carlos contando na linguagem poética dele, a letra diz assim, como é que é? Um dia a areia branca seus pés irão tocar e vai molhar seus cabelos na água azul do mar. Janelas e portas vão se abrir para ver você chegar e ao se sentir em casa sorrindo vai chorar. Era o Caetano Veloso querendo voltar, mas não podia. São um bando de imbecis, de retardados. Essa música passou. No mesmo disco passou também a música Amada Amante, que o Roberto Carlos fazia ali uma ode ao adultério, né? A letra ele fala, esse amor sem preconceito, sem saber que é direito, faz as suas próprias leis. Então, os retardados deixaram essa música passar. E a famosa do Chico Buarque, Cálice, eles deixaram passar também. Cálice, eles acreditaram que era sobre o cálice que Jesus serviu lá, né? Eis que eu sirvo o meu cálice, o cálice da nova aliança, coisa e tal. Só que esse cálice era de calar a boca, entendeu? Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Era uma crítica que o Chico Buarque estava fazendo ao regime militar. E esses retardados deixaram essa música passar na época da ditadura. Aquilo que Jesus fala na Bíblia, né? Ele escoava um mosquito e engolia um camelo. Então, havia sim ditadura, tá? Havia sim repressão. Tá? Quem não lembra do Vladimir Herzog, jornalista que foi suicidado? Então, todas essas aberrações que a gente vê desde aquela época até o dia de hoje são fruto da falta de cultura das pessoas, porque essas pessoas não querem ler, não querem estudar, não se interessam. Eu não estou falando de estudar somente de conhecimento acadêmico não, tá? Estudar conhecimento acadêmico, ela não é nem fundamental mais, ela já é imprescindível, já passou do fundamental, já está no imprescindível. Se você quiser um emprego decente, trata de melhorar sua escolaridade, trata de melhorar sua formação acadêmica, tá? Eu falo sobre isso nos vídeos sobre gestão de carreira. Na série Sua Carreira eu falo pra caramba lá sobre essa questão de estudar. Mas não é só a formação acadêmica, é a formação cultural ampla que a leitura dá. A leitura é a melhor forma da gente obter conhecimento e cultura.
tá? Através da leitura, a gente aprende a conhecer diferentes formas de pensamento, a gente aprende a ter consciência crítica, a gente aprende a analisar, a gente aprende a ter opinião própria, sem que alguém da excremento direita venha dizer para a gente o que a gente tem que pensar, sem que alguém da excremento esquerda venha dizer para a gente o que a gente tem que pensar. A leitura dá essa capacidade da gente ler e interpretar. Tem gente que não sabe interpretar texto e toma fumo nas provas. Prova de Enem, prova de ENAD para quem faz faculdade, prova de concurso. As provas hoje de concurso, as provas de português hoje de concurso, elas são todas focadas em interpretação de texto. Eles pegam muitas vezes letra de música e em cima daquela letra daquela música você responder não só a parte de ortografia, gramática, semântica, concordância, morfologia, seja lá o que for que estiver fazendo parte do conteúdo da prova, mas também entra análise de texto, coerência, coesão. Você quer ver? Renato Russo compôs aquela música Pais e Filhos. Talvez você não saiba, Pais e Filhos, você conhece do refrão. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Pois é. Essa música, quando você olha a letra, parece que o Renato Russo está falando coisas totalmente sem sentido. Como é que é? Quero colo, vou fugir de casa, posso dormir com você. Mas ele está falando das várias fases da relação entre pais e filhos, tá? Inclusive ele começa falando de uma jovem adolescente que simplesmente deprimida ali tentou se matar. Então conta mais ou menos isso aí na letra da música, fala dessa coisa da falta de comunicação entre pais e filhos, é mais ou menos isso que ele fala na letra. Isso tudo é interpretação, tá? O mesmo Renato Russo escreveu Que País é Esse? Em 1978, na época da ditadura. Ele escreveu coisa e tal. Gravou com a Legião Urbana em 1987. Você escuta essa música hoje, 36 anos depois, parece que ele está vivo e está escrevendo agora. Não mudou nada. O mesmo Renato Russo, naquela música que o Legião Urbana gravou, chamada Perfeição, ele vem contando toda uma história, tá? Vou botar os nomes de todas as músicas que eu citei, você vai lá, pesquisa a letra bonitinho. E quando ele fala, vamos celebrar a estupidez de quem cantou essa canção, ele está dizendo para a gente que aquela música não foi feita para a gente cantar. Aquela música foi feita para a gente ouvir, pensar, ler a letra, refletir. É para você ver, essa é uma das provas que as pessoas não estão nem aí para o que se fala, para o que se escreve, porque não querem perder tempo para interpretar, para entender, para se aprofundar. O Catedral, banda gospel, tem uma música chamada No Mais Íntimo Momento de Mim. A primeira frase do Kim, ele fala: minha fala é como o mar, quem mergulha nela aprende a viver dentro dela. As pessoas não querem mergulhar na fala uma das outras para aprender a conhecer a outra, entender a outra. Não querem mergulhar numa leitura para poder entender o que o autor quer dizer, o que o autor quer ensinar. Aí você está me vendo aí, mas eu sou crente, eu sou da igreja, o que eu tenho a ver com esse papo de leitura, de interpretação de texto? Tem tudo a ver com você, sabe por quê? Porque é você que é crente que fica engolindo aí, profetada, tá? Porque você não vai ler a Bíblia. Eu sou de uma época que eu me converti aos 17, eu tenho 57, nunca saí da igreja não. Graças a Deus eu continuo cristão, sou membro de uma igreja, o meu pastor, tenho um pastor, meu pastor inclusive foi o pastor que fez o prefácio do meu livro, de Lodebar para Wonderland, pastor Vanderlei Prata. Ministério está na Terra Ferida, Nova Iguaçu, meu pastor. Então, estou integrado na igreja, com a graça de Deus, nunca saí. E, em nome de Jesus, só vou sair quando minha senha chegar para eu ir para a mansão celestial. Voltando para cá, é você mesmo que não vai para a escola dominical, ou quando vai ficar dormindo, aí é para você a escola dominical, que às vezes fica em casa dormindo, ou quando vai ficar cochilando, a escola dominical para você. É você que engole profetado. Eu sou de uma época que a gente era chamado dos Bíblia. Por quê? Porque a gente andava com a Bíblia, a gente usava a Bíblia. Eu sou de uma época que na mocidade a gente brincava, desembainhar a espada. A gente concorria, geralmente na mocidade, aquela brincadeira, e aí o dirigente dava um texto bíblico, a gente tinha que correr manuseando a Bíblia para encontrar aquele texto. Primeiro que encontrasse, lia. Pois é, hoje nem se fala mais nisso. Então, é você mesmo aí que é crente que engole essas profetadas. Olha os falsos profetas aí, tem uns montes.
Vou botar a relação de textos aí nos comentários para vocês conferirem. Ano passado a gente teve um montão de profetada aí, né? Um montão de falso profeta disse que o Bolsonaro ia ser eleito, e o eleito foi o Lula. Então, pô, tá na cara quem é falso profeta aí, tem um monte aí. E vocês engolem essas falsas profecias. Eis que te digo de mim mesmo, aí começa. Essa é aquela pataquada. Tá? A gente vê, a gente que tem o privilégio de ser convidado para pregar pelas igrejas, a gente vê muita aberração, sabe? Tipo assim, eu já vi um desses falsos profetas entregar para um garoto: eis que eu te vejo com a roupa branca, entrando para a marinha. Ou o moleque não gostava de estudar, eu conheço o moleque não gosta de estudar, hoje é um homem adulto. Tanto não gostava de estudar que aquela profetada ali não se cumpriu na vida do garoto. Era profetada. Por quê? O garoto não gostava de estudar. Ele até tentou, mas só tirava nota ruim, porque não gosta de estudar. Não é a vibe dele. Já vi outro entregar para uma outra garota: eis que eu te vejo com o uniforme branco de médico. A garota não gosta de estudar. Conheço a garota não tem nem ensino fundamental. A garota não gosta de estudar, não gosta, não é a vibe dela estudar. E esses profetas aí, entregaram essas profetadas, não souberam analisar. Às vezes Deus até mostrou, mas eles entregaram para a pessoa errada, sei lá. Então, se entregou para a pessoa errada, é profetada, não é profecia. Porque quando é profecia, Deus direciona para a pessoa certa. Se Deus me der uma profecia para entregar para alguém, se Deus está me dando, eu vou entregar para a pessoa certa, eu não vou entregar para a pessoa errada. Como assim? Deus não se comunica, a comunicação de Deus não é truncada. A comunicação de Deus não é toda errada, não é distorcida, é reta, é certa. Bom, diga-se de passagem, a maior profecia de todas, ela está na palavra de Deus. Já começa por aí. Toda a profecia já está revelada na palavra de Deus. Então nós que pregamos temos que pregar baseados na palavra de Deus. Até as profecias que entregamos têm que estar baseadas na palavra de Deus. Tem que ser coerente com o que a palavra de Deus diz. Tem que estar totalmente afinadas com o que a palavra de Deus diz. Se passar disso, não é profecia, é profetada. E se a profecia, suposta profecia, que foi entregue não se cumprir, é profetada. Por isso que eu toquei no assunto das eleições do ano passado. Esses falsos profetas que entregaram coisas sobre o Bolsonaro ser eleito, o eleito foi Lula. Vá conferir, vou botar os textos bíblicos aí para você. Para você que é crente, essa questão da leitura é fundamental. Porque é você que vai aprender a fazer como os crentes de Bereia. Vou botar o texto aí também. Quando os apóstolos pregavam, eles iam lá examinar para ver se o que os apóstolos estavam pregando estava coerente com as escrituras. E vocês não fazem isso. Por isso tem um monte de falso profeta aí. E os caras enganam vocês quando dão aquela rodada no manto e falam xerebenebe, alabanto, labandai, não sei o que, essas pataquadas que tem, vocês engolem como se isso fosse de Deus. E não é. Vocês engolem comida podre porque não estudam a palavra de Deus. Vocês engolem comida podre porque vocês não pesquisam. Vocês não pesquisam, não estudam. Vocês vão para a igreja, só abre a Bíblia quando o pastor manda vocês abrir. Isso, igreja que ainda manda o crente abrir a Bíblia. Que tem igreja que nem isso tem mais. O cara bota o texto bíblico lá no Data Show. Nada contra Data Show, pelo amor de Deus. Pelo contrário, Data Show é uma modernidade que ajuda pra caramba no desenrolar do culto. Mas nós temos que aprender a manusear a Bíblia. Mesmo que o texto esteja lá, vá manusear a Bíblia. Porque na hora que você estiver na rua e alguém pedir para você ler um texto bíblico para essa pessoa, você tem que estar preparado. O que você vai fazer? Você vai caçar um Data Show na rua? Esses dias eu estava na rua e uma pessoa me ligou me pedindo oração. Como é que eu faço? Eu tenho que ir para dentro da igreja orar? Eu tenho que ter vida de oração, certo? O que eu estou falando de palavra vale para oração também. Eu tenho que ter vida de oração também. Eu estava na rua quando a pessoa ligou. Márcio, ora por mim. Tá, vou orar. Pô, eu preciso de oração agora. Tá, eu estava na rua, eu só dei uma parada na porta de um prédio e orei na rua. E aí? Não, agora não posso não, porque só no dia do culto. Não, a gente tem que estar preparado o tempo todo. Estou falando de papo real. Aconteceu comigo. Tem pouco tempo, tem um mês. Isso aconteceu. É a mesma coisa. Você pode estar com a Bíblia na mão indo para a igreja, alguém para você no meio da rua. Poxa, lê uma palavra para mim aqui agora. E aí? Ah, não, deixa eu chegar na igreja para ver o Data Show. Não, tu tem que estar acostumado a manusear a Bíblia, meu irmão.
Tu tem que estar acostumado a manusear a Bíblia, minha irmã. Então esse vídeo sobre leitura é para você também. Para você despertar a mente. É isso, é sobre isso. Então a série Dicas de Leitura eu vou encerrar aqui no canal. Aqui no canal eu vou encerrar. Eu estou continuando ela nas minhas outras redes sociais. Me segue lá. Tenho página no Facebook. Vou botar tudo aí, tá? Nos comentários e na descrição do vídeo. Tenho página no Facebook. Eu tenho perfil no Instagram. Eu tenho perfil no TikTok. Perfil no Quai. Então, em todos esses lugares eu estou botando dicas de leitura lá. De vários livros legais. Vários livros interessantes. Fora os vídeos que eu já botei aí, tá? Aí no canal. E aqui, quando eu apresentar uma dica de leitura para vocês, vai ser do meu livro. Dos meus livros, né? Então, em breve eu vou fazer detalhadamente sobre o meu livro novo, de Lodebar para Wonderland. Vou apresentar ele aqui para vocês, bonitinho, ele impresso, como ficou. Estou aguardando chegada gráfica, tá? Então é assim, tá? A leitura, ela alimenta a alma da gente, ela engrandece a alma, como diz o filósofo Voltaire, se eu não estou enganado. Vou deixar algumas frases de leitura para vocês, sobre leitura para vocês aí também, tá? Vou deixar aí para que vocês possam também pensar no assunto, tá? Tem muita coisa legal para a gente aprender com a leitura. Inclusive, a própria ciência já identificou que quem tem o hábito de leitura exercita a mente, exercita o cérebro e tem muito menos chance de desenvolver doenças como, por exemplo, o mal de Alzheimer. Não é fake news que eu estou falando, não é pataquada. A ciência já provou, a ciência já identificou isso aí. Tá? Quem tem esse hábito da leitura tem muito menos probabilidade de adquirir essa doença que infelizmente não tem cura. A ciência ainda não encontrou a cura. A medicina ainda não encontrou a cura. Mas já aponta um caminho, uma prevenção. Quem exercita a mente com a leitura tem bem menos chance de adquirir essa doença no futuro. E você que é crente, se habitua a ler a Bíblia. Se habitua a ler a Bíblia. Além da Bíblia, vá ler outros livros também. Não faz mal não, pelo contrário, faz bem, tá? Faz bem. Vá ler. Vá adquirir conhecimento. Vá adquirir cultura. Tá? A aprender a interpretar texto. Para você aprender a entender o que as pessoas falam com você. Para você aprender a falar de forma que as pessoas entendam o que você quer dizer. Tá? Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. E que Deus possa continuar despertando a cada um de vocês verdadeiramente acerca da importância da leitura. Bom, muito obrigado porque você parou, dedicou seu tempo aí para ver esse vídeo até o final. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado a cada um de vocês que já é inscrito no canal. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado a vocês que não estão inscritos ainda no canal. Que vocês possam se inscrever, clicar no sininho, deixar o like, comentar e compartilhar os vídeos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês também. Tá? Espero vocês no próximo vídeo. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.